Queridos irmãos, vamos iniciar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aula número 13 do terceiro trimestre desse ano. O título da nossa aula, irmão, da nossa lição hoje, é a vigilância conserva a pureza da igreja. Antes de iniciar a nossa aula, nós vamos fazer a oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse momento que tu permite que nós estejamos mais uma vez na tua casa para escutar a tua palavra. Senhor, te peço abrir nossos corações para que ela encontre um espaço e porque ela possa ter efeito, Senhor, nas nossas vidas. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. O textuário, irmãos, da nossa lição diz o seguinte, está em Marcos, capítulo 13, versículo 37. E as coisas que vos digo, a todos, vigiais. A verdade prática diz o seguinte, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, diz o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendam, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, diz, em verdade vos digo, que vós não conheço. Vigiais, porque não sabais o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora nem em que o Filho do Homem há de vir. O objetivo geral da nossa lição é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. E com objetivo específico apontar o sentido da expressão à meia-noite, uma expressão que vai aparecer várias vezes, de acordo com a orientação da nossa revista. Nós abordaremos a expressão à meia-noite em vários aspectos, várias visões. O segundo objetivo é revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Expor, como terceiro objetivo, que a meia-noite é a hora das trevas. Destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo.
e ressaltar finalmente no último objetivo que o clamor da meia-noite como um brando de alerta. Meia-noite, o dia que passou, ali no canto direto da lâmina, foi colocado um relógio ali para enxergar exatamente o ponteiro na meia-noite. Então, meia-noite, o dia que passou, meia-noite, quer dizer, acabou de passar um dia, vai iniciar outro. Então, em relação ao dia que passou, a meia-noite, exatamente às 24 horas, significa o dia terminou definitivamente. Aquele dia não volta. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado. O presente é meia-noite, o passado é o dia anterior, antes de meia-noite. Significa também que um período de tempo terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia que está para terminar é a dispensação da igreja, de acordo com Romanos 11, versículo 25, e Lucas 21, versículo 24. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, esse período haverá terminado definitivamente. Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir. Então, não será possível fazer mais nada. Então, temos que trabalhar de dia, para que quando chegar a noite, não será mais possível fazer nada. A meia-noite também, que marca a chegada de um novo dia. Então, amanhã começará depois de meia-noite. Então, se a gente está falando do dia anterior, logo antes de meia-noite, já estamos enxergando amanhã. Então, meia-noite que marca o início de um novo dia. A nossa revista traz uma explicação sobre amanhã. Amanhã, o momento que começa amanhã, exatamente à meia-noite. O dia anterior termina meia-noite, amanhã começa à meia-noite. Então, um novo dia, o dia da eternidade, cujo início será quando Jesus chamar para si aqueles que levaram sua vestidura em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus. Naquele momento, Jesus verá o futuro do seu trabalho e do seu sofrimento. Ou seja, amanhã, o passado foi o sofrimento que Cristo passou por nós, e amanhã ele verá o fruto desse trabalho. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para tudo o sempre. Meia-noite, que continua significando o início do dia seguinte, né? E também simboliza a aproximação da outra noite. Então, a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. O dia da ira do Cordeiro é a escuridão. Para o mundo que rejeitou a Jesus Cristo, o grande lagar da ira de Deus será pisar sem misericórdia, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 19. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houveram dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança. E a ira de Deus será executada
repentinamente, assim como foi o dia de Noé. Lembramos do dia de Noé, né? Quando Deus se irou, né? É terrível. Quais são as armas? Porque estamos enxergando esses acontecimentos que anunciam a chegada da meia-noite, a chegada do dia seguinte, a chegada das trevas. Então, tem vários acontecimentos que nos sinalizam. Primeiro, a natureza. Na natureza acontecem trevas que são perceptíveis e que dá para sentir. Essas trevas são terremotos, né? São tufões, vulcões, inundações e tudo que nós podemos imaginar que nós enxergamos com nossos olhos, né? Enxergamos com nossos olhos, sofremos os efeitos, a natureza também sente as trevas. A natureza sente as trevas. Então, quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Houve trevas nas terras. O sentimento das trevas pela natureza. Hoje, toda a natureza geme pelos acontecimentos da terra. Há terremoto, pestes, fome, catástrofes e de toda a ordem. A Bíblia previu isso em Lucas 21, versículo 11 a 25. As armas espirituais, né, que nós podemos usar exatamente o sentimento das profecias de Deus, porque Deus nos alertou. Então, quando a gente vê isso acontecer, esse aviso é uma arma para nós, para a gente não se desesperar, para saber que tudo está acontecendo de acordo com os planos de Deus. Os homens também sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de todas as espécies. As tentações de todas as espécies, até onde a gente não espera, às vezes começa a acontecer no nosso trabalho, acontece alguma perseguição no nosso trabalho, falsas acusações, né? Às vezes acontece na nossa própria casa, a gente vê as pessoas mudando de atitude, podem mudar de atitude, podem virar agressivo, né? Com o intuito exatamente de ser tentado. Isso são a presença de trevas na vida do homem. As perseguições à igreja, é composta dos seus membros, que são as pessoas, o ódio aos crentes, a corrupção moral, né? Isso prova que já anoiteceu há muito tempo. Tudo que está acontecendo. As nações também sentem trevas. Há guerras, né? E rumor de guerras. Só esse momento, né, que estamos passando um pouquinho de tranquilidade, sem muitas guerras, porque existe essa pandemia que atingiu o mundo inteiro. Portanto, as pessoas esqueceram um pouco das armas, né? Esqueceram um pouco dos conflitos entre estados. Né? Mas, quando há rumor de guerras, a corrida espacial, a corrida de armamento, a gente percebe as grandes nações, né, chamadas de nações poderosas, estão fazendo uma espécie de competição, né, pelas armas sofisticadas. Essas armas não são para fazer caça aos animais, né, para o consumo. As armas mais sofisticadas, o valor bastante investido, valores altos investidos, exatamente para a destruição do homem, para destruir o homem, para matar as pessoas. Existem orçamentos enormes, exatamente para programas militares, submarinos que custam muito caro, né? Caças que custam muito caro, navios de guerra que custam muito caro, né?
Então, mesmo sem guerra, as nações investem o que devem investir para alimentar a população, investem tudo em guerra. O perigo de guerra nucleares. Sempre tem essas ameaças, cada um anunciando o que ele tem ou escondendo o que ele tem como armas nucleares, e o outro investigando também o que o outro tem como armas nucleares ou biológicas. Então existe uma ameaça permanente para as nações da Terra. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação, e não há mais para recuar. Não dá mais para recuar. Cada vez que passa um minuto, se aproxima da grande tribulação, se aproxima do arrebatamento. À meia-noite, também, irmãos, de acordo com a nossa revista, anuncia a vinda do noivo. A partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite, ouvir-se-á o clamor de jubílio contido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando. A noiva vai exclamar. A noiva que é a igreja. Chegou o noivo. Mateus 25, versículo 10. Está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morarão em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos. Os que estiverão vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados em encontro com o Senhor nosso Rei. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi preparar para nós, as quais nós fomos comprados com seu precioso sangue. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. A nossa revista também fala de meia-noite e alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. O Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que já ouvirá a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho. Enquanto houver tempo, fomos chamados por Deus para sermos atalias, e nossa função é despertar o povo. Então, temos obrigação de fazer alerta, temos obrigação de apitar. Temos obrigação de avisar que vem Jesus a qualquer momento, vem Jesus logo, aí vem o esposo. Então, enquanto há tempo, nós temos que usar as atribuições que o Senhor deu para nós, para alertar ao mundo inteiro. Então, meia-noite é o momento, um pouquinho antes de meia-noite, é o momento de alertar que o noivo está chegando. Aí vem o motivo pelo alerta. Normalmente, se todo mundo estiver dormindo na sua casa e tivesse um barulho muito estranho, se tiver barulho de pássaros, para quem fica no sítio, para quem fica no interior, para quem fica, até que fica na grande cidade, se tem um barulho muito comum, barulho de carros, né, de noite, que a pessoa está acostumada, não tem problema, pode dormir tranquilamente. Se está no campo, né, ouvindo o som dos animais, o som dos pássaros, também dorme tranquilamente. Agora, se tiver um barulho estranho,
a pessoa vai acordar. Qualquer barulho estranho vai acordar a pessoa do seu sono. Então, qualquer apito, se a gente estiver dormindo, qualquer apito vai nos acordar. Esse apito, o evangelho, o anúncio que em breve Jesus voltará. Porque as pessoas estão dormindo. Aqueles que não ouviram ainda a palavra de Deus estão dormindo. Aqueles que já ouviram a palavra de Deus também podem estar em sono espiritual. O que é esse sono espiritual? É a desobediência, a preguiça, o esgotamento espiritual. Se a gente está convertido, a gente conhece a palavra de Deus, mas estamos adormecidos. O que pode nos tirar desse sono espiritual? É o alerta. Cada vez que alguém avisar para nós, olha, Jesus está voltando. O que é esse alguém? Pode ser um irmão, pode ser a palavra de Deus pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, desde que a preguiça não predomine em nós, se a gente deve ler a palavra de Deus, não vamos escutar a palavra de Deus, a preguiça vai nos matar, a preguiça vai nos manter adormecidos. Também pode ser uma evangelização, pode ser um hino, pode ser várias coisas que podem servir de apito. Pelas palavras do hino, eu posso acordar do sono espiritual. Então, o sono espiritual é a desobediência. Isso já aconteceu com Jonás. Jonás não era uma pessoa que não conhecia Deus. Conhecia sim, mas desobedeceu. Então, quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo. Esse poder vai evitar que a gente adormeça. O Espírito Santo sempre vai estar nos cutucando, dizendo que não vai à esquerda, vai à direita, não responde a esse ataque. Faz assim o assado, só que se a gente desobedecer, estaremos nos distanciando cada vez mais, porque o Espírito Santo, se a gente não obedece, ele vira as costas. Ele nos vira as costas e não nos assiste mais. Então, a desobediência é um dos motivos do sono espiritual. A preguiça também é outro motivo do sono espiritual. Isso aconteceu com Davi, em pleno conflito. Davi ficou em casa, desocupado, enquanto o exército combatia. Ele caiu em tentação, ficou ocioso, ociosidade. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja, servindo ao Senhor, se não, estudando a palavra de Deus. Ociosidade, a preguiça, nos levam ao sono espiritual. O esgotamento espiritual, por falta de renovação, também pode causar o sono espiritual. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono. Os irmãos sabem de que estamos falando, né? O sono, todo mundo tem experiências bons como sonos e ruins como sonos. O sono é muito bom quando a gente quer dormir. Mas quando a gente não quer dormir, ele começa a invadir no seu corpo uma tristeza, um combate muito forte. Se tu estiver fazendo uma atividade, não vai sair um bom resultado por causa do sono. Se estiver de pé, pode cair por causa do sono. Se estiver sentado, pode cair por causa do sono. Se estiver estudando, não vai mais ler nada como nada. Se estiver escrevendo, vai escrever tudo torto por causa do sono. Agora, se for um sono planejado, bom, chega minha hora de dormir, eu vou deitar, descansar, um sono agradável. Então, um sono indesejável tem que ser combatido. Tem que ser combatido.
Irmãos, então, até aqui, conseguimos fazer a volta da nossa revista. Mas destaquei aqui 3 versículos que achei muito interessante para te comentar todo o conteúdo da nossa lição. Qual é o nosso benefício sobre a vigilância? Qual é o nosso benefício sobre manter nossas lâmpadas acesas? Quais são os nossos benefícios? Quais são os riscos? Porque, observa, irmãos, que a parábola fala de 10 noivas. 10 noivas, quer dizer, 10 pré-selecionados. Isso também pode significar todas as pessoas que estão dentro de uma igreja. Observam também, irmãos, que dessas 10 pessoas, somente uma parte fui prudente, outra parte não fui prudente. Isso também pode significar o acontecimento dentro de uma igreja, dentro de uma assembleia, né? Dentro de uma congregação. A metade das pessoas podem não estarem prontos para encontrar o noivo. Também, o mais interessante é que alguns membros da igreja estão preparados para encontrar o noivo. Tá? Então, no versículo 8 da nossa leitura bíblica em classe, de Mateus 25, diz o seguinte: e as loucas disseram às prudentes: daí nos dou vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As lâmpadas não se apagaram ainda, estão se apagando. O que quer dizer isso? Até aquele instante, todos estavam preparados. Então, nós temos que evitar a situação que aconteceu com todo mundo que se preparou, como aqueles que se prepararam, mas quando chegou o momento, né, começou a ter falhas na sua preparação. Né? Então, estavam esperando a chegada do esposo o tempo todo. Mas quando ele chegou, não estavam mais prontas. Isso é parecido à vida do dia a dia, à vida de qualquer um, à vida de qualquer crente, né? Que se prepara durante toda a vida para a volta do Senhor. Em qualquer momento, se desobedecer ao Espírito Santo, né, pode ter um deslize. Esse deslize pode impedir ele a explorar todo o sacrifício que ele fez durante toda a vida, né, até a chegada do Senhor. Então, estavam esperando a chegada do esposo o tempo todo, mas quando ele chegou, não estavam mais prontas, não estavam mais preparadas. Em que momento chegará o esposo nas nossas vidas? Sabemos? Não sabemos quando o esposo chegará. A palavra de Deus diz que ninguém sabe quando Jesus voltará, mas vai chegar em breve. Quando as preparativas se encerram, quando nossas preparativas para encontrar o Senhor encerram? Não se encerram nunca, porque a gente não sabe o momento que Jesus voltará. Então, será que se convertemos, se arrependemos, se batizamos, comunigamos na igreja, fizemos boas obras, praticamos a caridade, servimos ao Senhor durante todas as nossas vidas e até a véspera da chegada de Cristo, na hora de partir, ou na hora que Cristo chega para arrebatar a igreja, todos nossos esforços físicos, espirituais, intelectuais, o moral, né? Porque a gente também estuda a palavra de Deus durante toda a nossa caminhada. Será que todo esse esforço pode ir para água abaixo por causa de um deslize? O deslize é falta de vigilância, né? Uma tentação, a falta de paciência. Então,
é importante verificar sempre os riscos que nós corremos. Fizemos muito esforço porque nós temos uma esperança que estaremos arrebatados com Cristo. Só que temos que cuidar que deslize mínimo tira das nossas lâmpadas a presença, a capacidade de suportar até a volta de Cristo. Também, irmão, quero comentar o versículo 10, que achei interessante. E tendo elas ido comprar, Ló chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, será que quando Jesus estará voltando para arrebatar a igreja, estaremos procurando ainda algum irmão que nós magoamos, buscando reconciliação? Não podemos esperar. Então, se a gente se sente em desacordo com o Espírito Santo, temos que fazer isso o tempo todo. Buscar a reconciliação com o Senhor o tempo todo. Reconciliação com o irmão o tempo todo. Porque corremos risco do Senhor voltar quando a gente está procurando aquele irmão que nós magoamos, buscando restituir aquilo que nós tomamos indevidamente. Temos que cuidar que naquele instante não se encontrará mais aquele irmão, aquela pessoa, Talvez a gente não encontrará mais o lugar onde pegamos alguma coisa indevidamente. Simplesmente o Senhor vai ter cumprido a sua promessa. Antes de a gente devolver as pendências, antes de a gente achar o nosso irmão para pedir perdão, para fazer reconciliação, para restituir aquilo que nós tomamos, o Senhor já vai ter vindo. Então, isso tem uma analogia com quando as loucas foram buscar óleo. Simboliza aqueles que estão tentando buscar reparar o que eles desconcertaram, E não vai dar tempo, porque quando a gente terminar de fazer esse conserto, fazer as pazes, as portas já podem estar fechadas. Às vezes, podemos procurar uma pessoa, pois seu irmão, que não dá para adiar a reconciliação com o Senhor, porque essas pessoas que estão em desacordo conosco, podemos não encontrar mais eles, ou então quando a gente procura eles ficam raros. Eu tinha uma experiência dessa natureza. Quando eu estudava, eu era daqueles que tinham cadernos bem apresentados. Então, meu caderno era um caderno modelo, todo mundo queria consultar meu caderno, meus colegas queriam consultar meus cadernos, eu tomava nota, eu colocava limpo, com cores, com traços, com cercados e tudo. Daí eu emprestei esses meus cadernos para um conhecido, um amigo, para ele preparar uma prova. Ele simplesmente consumiu meus cadernos, sumiu com meus cadernos. Eu tinha muito apego com esses cadernos. Fiquei tão magoado com esse rapaz, Comecei a ir na casa dele pedir os cadernos. Ele sempre dava uma desculpa. Depois percebi que ele não tinha mais esses cadernos. Não sei o que ele fez com os cadernos até hoje. Depois, então, começou a fugir de mim, porque eu chegava ali com um tom de ameaça. Começou a fugir de mim. Então, quando eu cheguei ali para dizer para ele, quando eu queria chegar até ele para dizer para ele que eu te perdoei, continuou fugindo de mim. Então, continuou com um certo desconforto. Eu não tinha paz com ele, eu não conseguia encontrar ele para dizer para ele que está tudo terminado, perdoe ele fugia de mim. Até que eu consegui encontrar ele numa esquina, você sabe o que é uma esquina, né, irmãos?
Na esquina, as duas pessoas que se encontram não se vê antes. Um encontro por acaso. Quando ele queria fugir, eu tive que correr atrás dele para segurar ele, né? Ele queria pedir socorro, mas disse para ele que não. Eu te procurei faz muito tempo para fazer as pazes. Esqueci o negócio dos cadernos. Eu sei que não vou mais encontrar esses cadernos. Né? Esqueci dele, te perdoou. Então, isso pode acontecer, irmãos. O fato de adiar a reconciliação com o Senhor, a gente não ter oportunidade de fazer isso adequadamente, essa procura aí pela reconciliação e a procura pelo olho das nossas lâmpadas. E quando a gente for achar esse olho, infelizmente, as podem estar fechadas. E o versículo 11, irmãos, que diz o seguinte: e depois chegarão também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A porta já era fechada. Lamentável ter uma preparação junto com os outros, né? Chegar quase na hora do arrebatamento, quase na hora da chegada do esposo, e perceber que tem que buscar alguma coisa que faltou. E quando exatamente vou buscar essa coisa, chega o momento certo, chega a meia-noite. Então, irmãos, para concluir a nossa lição, precisamos vigiar e permanecer pronto para a vinda do Senhor. Por isso, a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Então, tudo que nós aprendemos até agora, pelo ensino da palavra de Deus, né, nos nossos cultos, nós precisamos guardar isso, né? Nós precisamos enriquecer nossas coroas. E quem é esse ninguém toma a tua coroa? É Satanás. E quando a gente deixa tudo cair para baixo, tudo que nós fizemos, né? Tudo que nós fizemos, desde a nossa conversão, nosso arrependimento, nosso batismo, a caminhada dentro da igreja do Senhor, né? Não podemos deixar ninguém tomar isso até que o Senhor volta. Seremos guardados vigilantes se estudamos com atenção a palavra de Deus. A palavra de Deus, cada vez que a gente for ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar um incentivo, um despertamento. Isso vai nos manter vigilantes. Precisamos obedecer ao Espírito Santo, que nos conversa, que não considera vigilante e acordado. Nós acabamos de falar do sono espiritual, né? Que pode nos manter acordado é o Espírito Santo. Vai dizer para nós: não cochila, não seja preguiçoso. E vai dizer para nós, leia a palavra de Deus. Vai dizer para nós: sirva o Senhor. O Espírito Santo, né? Ele é o olho da nossa lâmpada. Se a gente se dá conta que temos que servir o Senhor, quando Ele já está vindo, vai ser muito tarde. Principalmente a oração, irmãos. Oração é o meio eficiente de vigilância. Cada vez que a gente entra em oração, né, conversando com o Senhor, com certeza, a gente alimenta nossas lâmpadas. A gente alimenta nossas lâmpadas. A gente fica esclarecido sobre os acontecimentos, né? E isso vai impedir que a gente seja surpreso na volta do Senhor. Então, era isso a nossa aula de hoje, irmãos, né? Peço ao Senhor que essa palavra encontre um lugar no coração de cada um. Amém, irmãos?